Muito bem, sejam muito bem-vindos ao curso Fundamentos da Torá e do Monoteísmo Judaico. Hoje, então, nós vamos abordar algumas questões aqui bastante interessantes. Eu peço inicialmente que todos os presentes baixem esse PDF que vocês estão vendo aí, ok? Que está no canto inferior esquerdo, tá? Então, por favor, baixem esse PDF, porque é a partir dele que nós iremos trabalhar, ok? Eu vou fazer uma pequena introdução que não está nele, e aí, em seguida, nós vamos diretamente para ele, tá? Bom, esse é um tema bastante interessante, é um tema muito complexo, tá? E realmente, assim, ele requer, eu não vou mentir para vocês, ele requer uma capacidade intelectual diferenciada. Não é todo mundo que é capaz de captar e entender o que aqui vai ser exposto. E nós vamos começar desconstruindo uma série de conceitos equivocados com relação à própria figura do Eterno, para a partir daí a gente efetivamente fundamentar a Torá, fundamentar todo o monoteísmo judaico. Bom, então eu vou começar colocando para vocês algo que é do pensamento do Rambam, do Maimônides, que eu considero muito apropriado, muito acertado, que não está aqui propriamente dito neste capítulo, mas que serve como uma pequena introdução. Quando se fala de Torá, instrução de como viver, instrução de como caminhar diante do Eterno, muita gente teoriza sobre os objetivos dela. Aonde é que o Eterno quer chegar nos dando a Torá? O que ele queria com isso? O que ele queria nos dando essa revelação? E há várias teorias com relação a isso, com relação ao objetivo da Torá. E eu acredito que o entendimento mais simples, mais objetivo e mais verdadeiro, mais puro, é justamente esse entendimento do Rambam. Não é exclusivo dele, outros antes dele também já haviam dito isso, que é o seguinte: a Torá nada mais é do que um mecanismo para nos conduzir ao monoteísmo. Se você vai escavando as entranhas da Torá, principalmente aquilo que diz respeito ao relacionamento com o Criador, seja os princípios morais, a ritualística, tudo que diz respeito à Torá, se a gente realmente cavar e for fundo, olhar na raiz, o objetivo é conduzir ao monoteísmo. Seja conduzir a revelação de quem ele é, a revelação do que ele é, seja conduzir a se distanciar da idolatria, ao povo se distanciar de práticas idólatras, de conceitos idólatras, ou mesmo de um relacionamento com outros deuses, com outras divindades. Ok? Bom, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá, ok. Que tá bom para uns e ruim para outros, então o problema é local, não é aqui na minha máquina. Tá? Então, acho importante, assim, sempre que alguém disser que o som está ruim, se tiver alguém que está ouvindo o som e o som está bom, por favor, diga, né? Olha, o som está bom aqui para mim, porque aí eu já sei, eu não vou parar para poder indagar se o som está bom, tá bom? Então, se vocês puderem fazer essa gentileza, eu agradeço, ok? Lembrando, então, que essa palestra ela vai ser gravada, todo o curso vai ser gravado, ok? Então vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Bom, então, esse é um ponto interessante. Uma outra questão que vai ficar cada vez mais claro para vocês é a seguinte: eu vou fazer aqui uma afirmação radical, né? Mas vocês vão entender que essa afirmação radical ela não visa ser fundamentalista, né? Mas é uma constatação que vocês vão chegar também ao final desse curso. E a constatação, pessoal, é a seguinte: a única, dentre todas as religiões históricas mais antigas, né, e que tem origem, obviamente, né, naquela região ali
do Oriente Médio, não vou falar, né, sobre pequenas religiões que possam surgir em outros povos, porque aí seria falar de algo que eu não conheço. Mas dessas religiões principais, né, que surgiram ali no Oriente Médio e adjacências, a única que é genuinamente monoteísta é o judaísmo. Tá? Quando a gente fala do conceito literal de monoteísmo. Né? Por quê? Existem outras definições, como o enoteísmo, a monolatria, que, apesar das pessoas não gostarem muito de admitir, se aplicam melhor a determinadas religiões do que efetivamente o monoteísmo. Né? Porque o monoteísmo tem características filosóficas, teológicas, muito distintas, muito diferentes. Né? E a gente justamente vai começar trabalhando aqui com isso. E aí vocês vão entender a partir deste curso o que é que verdadeiramente diferencia o judaísmo dos demais pensamentos. Esse é o fundamento de todas as coisas. Não à toa, o Maimônides chamou, né, esse trecho da Mishneh Torah, que é o código do Maimônides de toda a lei judaica e a sua jurisprudência, ele chamou de Yesodeh HaTorah, né, que significa literalmente, né, os fundamentos da Torá. Ok? Bom, então, quem quiser acompanhar aqui na tela, o PDF da tela, fique à vontade. Quem quiser acompanhar, vamos dizer, quem quiser mexer no Zoom, quem quiser aumentar a letra, imprimir essas coisas, eu recomendo que baixe o PDF aqui no cantinho esquerdo, ok? E aí a gente vai seguir. Esse é um curso que está previsto aí para durar uns 3 meses, tá? Então, assim, a gente vai até onde a gente achar que o tempo deu. Se der para ler um capítulo inteiro, ótimo. Se não der, não tem problema, a gente não tem pressa aqui. O importante é tudo ficar claro para vocês. Então, vamos lá, vamos começar. Halachá 1, né? Primeiramente, halachá, né, vem de halar, que significa caminhar, né? Então, como caminhar na Torá? Então, é tudo dividido, né, em halachá, né, vamos dizer assim, em tópicos dentro da lei judaica. Tá? Então, vamos lá. A fundação de todas as fundações. Portanto, é o básico do básico. E o pilar da sabedoria é conhecer que existe um ser primário que trouxe à existência tudo o que há. Todos os seres dos céus, da terra e tudo o que há entre eles veio à existência somente pela verdade do seu com letra maiúscula, ser, né? Ou do ser dele, se queiram. Bom, então vamos entender aqui uma coisa. O judaísmo não exige fé, tá? Isso é uma coisa muito importante para se entender. O judaísmo nunca exigiu fé no sentido de crença, tá? Por quê? Porque fé, no sentido de crença, né? Não no sentido da imuná, que é fidelidade, né? Que é mal traduzido como fé, mas no sentido de crença mesmo, tá? O judaísmo não exige crença, tá? Por quê? Por uma razão muito simples. Você não controla o que você crê. Você controla as suas ações. Tá? Então, como é que se pode exigir de você que creia em alguma coisa? Que você não tem controle sobre como você se sente. Ok? Portanto, o judaísmo não tem como premissa básica crer no eterno. Isso é muito interessante. Tá? Qual é, então, a premissa básica do judaísmo, da Torá? A premissa básica é conhecer o eterno. Quando o Maimônides estava escrevendo o Sefer HaMitzvot, o livro dos mandamentos, ele usou um termo árabe, ele foi escrito em árabe, e ele usou um termo árabe que significava adquirir conhecimento, se referindo a esta mitzvah, a este mandamento. Okay? Portanto,
o primeiro mandamento, vamos dizer, do judaísmo, o mais importante da Torá, é você adquirir conhecimento sobre o Eterno. E daí deriva todo o resto. Daí deriva, por exemplo, a ideia de estudar a Torá. Daí deriva a ideia de você conhecer a Torá. Você já se perguntou por que eu devo conhecer as histórias do Tanakh, né, da Bíblia judaica? Alguém poderia fazer essa pergunta, né? O que me interessa saber o que aconteceu com Shimshon, com Sansão, ou com Shemuel, né, com Samuel? Enfim, na realidade, o que está por trás disso é adquirir conhecimento sobre o Eterno. À medida em que você aprende sobre a história de Israel, à medida em que você aprende sobre a história dos patriarcas, dos antigos, e o seu relacionamento com o Eterno, com todas as suas imperfeições, né? Imperfeições que eu digo do relacionamento, obviamente, né? Não do Eterno. Todas as imperfeições que eles tinham no relacionamento deles com o Eterno, isso é conhecer o Eterno. Quando você olha, por exemplo, para Israel, você olha para a história do povo judeu, tudo isso é também conhecimento do Eterno. Evidentemente, isso abrange muito mais do que somente, vamos dizer assim, o estudar a Torá. Isso abrange, inclusive, um relacionamento com ele, relacionar-se com ele, buscar conhecimento e, inclusive, também buscar conhecimento científico. É uma coisa curiosa. O judaísmo não é contra o conhecimento científico, não desmerece o conhecimento científico, não tenta fazer pseudociência, não tenta dizer que ciência é pura filosofia e não tem prova, não. Há muitos, inclusive, dos grandes pensadores judeus eram astrônomos, eram médicos, eram físicos, eram filósofos. Por quê? Porque a ideia, a essência, o cerne do judaísmo traz em si a ideia de que quanto mais a gente conhece sobre o mundo, sobre o universo, sobre nós mesmos, mais a gente vê as obras do Eterno. Então a gente não tem que ter receio da ciência. A gente tem que ter receio de não evoluir no nosso conhecimento do Eterno. E isso inclui tudo aquilo que é abrangido, né, por esse primeiro mandamento. Ok? Bom, então esse é um ponto fundamental inicial. Tá? E o que é ser o Eterno? O Eterno é conhecer a causa primordial. Tá? Talvez a melhor definição para o Eterno, né, seja a causou. Né? Tudo o que aconteceu foi ele que causou. Certo? Se você for na origem de tudo o que há, você vai encontrar o Eterno. Tá? Então você pode, né, pegar, por exemplo, a matemática, você pode pegar a astronomia, você pode pegar a biologia. Se você for até a origem, você vai chegar num ponto onde há um ser autoexistente, né, o próprio nome do Eterno, o tetragrama. Tem muita gente que acha, né, que o tetragrama é munido e revestido, né, de poder místico, e o tetragrama encerra conhecimentos ocultos. Não é nada disso, isso é bobagem. Na realidade, o tetragrama, o que ele encerra nele próprio? A autoexistência do Eterno. Né? O tetragrama, se a gente fosse traduzir, né, a gente poderia traduzir como aquele que é. Né? Na realidade, como ele também não o tetragrama ele não aparece vocalizado, você poderia traduzir como aquele que era, né? Aquele que é e aquele que será. Né? Ou seja, ele é. Né? Essa é a essência do nome do Eterno. Ele é. Por quê? Porque não tem outra definição. Ele é, ele existe. Né? E ele causa a existir. Tá? Então, quando a gente olha para isso, tá?
quando a gente olha, né, para essa questão, o Maimônides chama isso de verdade. Né? Então, assim, a verdade absoluta, né? Ou seja, em que sentido? No que está por trás de tudo. Né? Se você for olhar por trás da cortina, o que você vai encontrar? O eterno. Né? Supondo que possível fosse. Tá? Então, assim, qualquer mistério que exista no universo, se você for revelando, você vai chegar num ponto em que você chega no eterno. Ok? Ele é a única verdade absoluta. Ok? É ele é a única verdade absoluta. Tá certo? Ok? Isso é muito interessante, né? Isso é muito relevante, muito pertinente para nós. Tá? Então, uma coisa importante da gente entender é que nem mesmo a Torá é a verdade absoluta. A Torá é verdade, a Torá é verdadeira, mas a verdade absoluta, por trás de absolutamente tudo, é só o Eterno, só o Criador. Ok? Então, isso é a Halakha 1. E aí, ele vai adiante, então, e na Halakha 2, ele diz o seguinte: se alguém imaginasse que ele não existe, não seria possível nenhum outro ser existir. O Lacan, que foi um dos pais da psicanálise, ele disse, né, que é impossível, ele não acreditava que era possível um ser humano ateu de fato. Ele acreditava que era possível que uma pessoa se dissesse ateia, mas ser ateu de fato, ele acreditava que o cérebro humano não está programado para isso. Tá? Por quê? Porque se você chegar em algum momento e olhar e a causa, né, olhar para a causa de todas as coisas, você vai ter alguma causa. Né? Nem que você olhe e fale, puxa, mas tá bom, e essas leis da física? Né? Elas vieram de algum lugar. Esse lugar é o eterno. Percebem? Um ateu, ele muitas vezes, o que ele quer dizer, né? E olha que interessante, o ateu, às vezes, ele está mais próximo do judaísmo do que ele pensa. Por quê? Porque, na realidade, muitos ateus, o que eles negam não são as forças do universo, né? Não são as forças que regem o universo. Ele não nega isso. O que ele nega é que, vamos dizer assim, ele nega a existência de um Deus pessoal, chamemos assim. Né? Que um Deus tenha, vamos dizer assim, características de pessoa. E o judaísmo diz que o eterno não é pessoal. O eterno não é uma pessoa. E o Maimônides vai falar muito disso neste capítulo, a gente vai ver. Tá? Então, não à toa, pessoal, não à toa, tá? Um dos termos usados, né, para o eterno, né, é justamente o termo Elohim. Né? Vou até escrever aqui, Elohim. Tá? Por quê? Porque o termo Elohim, né, que significaria, né, no hebraico, o poder supremo, né, ou, vamos dizer assim, a fonte de todos os poderes, ou de todo o poder, tá? Esse termo, ele dá uma boa conotação do que é o eterno. O eterno é a fonte de tudo, ele não é uma pessoa, né? Ele é a fonte de tudo o que há. Dizer que o eterno é uma pessoa é limitá-lo. E o Maimônides vai falar sobre isso, a gente vai ver. Tá? Então é impossível, porque para você dizer que o eterno não existe, você teria que dizer que alguma coisa auto-existe. Percebe? Porque você só tem duas possibilidades. Ou alguma coisa veio a existir porque alguma força fez ela existir, ou essa alguma coisa auto-existe. Percebem? Né?
Mesmo que você diga que essa força é o acaso, então o acaso é o eterno, né? Assim, entre aspas, tá? Se você admite que alguma coisa, alguma força trouxe o que a gente vê à existência, então você admite o eterno, tá? Agora, não, Felipe, não. Você vai ver por que não, né? Você vai ver por que não, tá? Mas isso vai ficar mais claro daqui a pouco, tá? Se você for pensar, então, que alguma coisa autoexiste, não faz o menor sentido, tá certo? Você não autoexiste. A própria ciência, né, já deu muitas provas, né? A própria observação dá provas de que você não autoexiste. Você vem a existir. Se você vem a existir, e se tudo que existe um dia veio a existir, há uma força que causa a existência. E essa força é o eterno. Ok? Portanto, é impossível que uma pessoa que realmente pensou sobre tudo seja ateia. É por isso que o judaísmo não exige crença. Sabe por quê, pessoal? Porque a gente não tem que crer no eterno, a gente tem que saber sobre o eterno. Você crê em algo que não é provado. E o eterno é a coisa mais provada que existe no universo. Tá? A ideia de um Deus pessoal, não, aí é outra coisa. Tá? Mas o eterno, a fonte de toda a existência, é a coisa mais provada. Porque a alternativa a isso seria o universo autoexistir. Seria o universo ser o próprio eterno. Né? Percebem? Percebem, pessoal? Entendem a questão aqui? Tá? Exato, Diego. Tá? Então, assim, o eterno, você não tem que crer. Você não tem que crer nele. Né? Você tem que simplesmente saber sobre ele. Percebe? Olha que interessante. Tá? Se você sabe sobre ele, não há necessidade de crer. Crer já dá indício de que é uma coisa meio incerta, né? Que precisa aí de uma... Né? Você precisa assumir, né, partir da premissa de que conhecimentos não provados possam ser verdadeiros. Entende? Você não tem que crer em nada. Tá? Você tem que saber. Ok? Bom. Aí ele fala, halakha número 3. Se alguém imaginar que nenhuma das criaturas existe a parte dele, somente ele continuaria a existir e a anulação da existência deles não anularia a sua existência, porque todas as criaturas necessitam dele para existir. E ele, bendito seja, não necessita delas nem de qualquer um. Portanto, a verdade dele não se assemelha à verdade de nenhuma delas. Tá? Olha que interessante. Então, aqui, vamos entender. O que ele quer dizer com isso? Tá? Primeiro, né, a verdade do eterno é uma verdade absoluta. Ela não depende de nada. A sua verdade depende de uma série de fatores. Tá? A própria verdade sobre a sua existência. É verdade que você existe? Vamos pegar uma pessoa aqui. Tá? Malca, já que você foi a última a falar, é verdade que você existe? É verdade que você existe? Depende. É verdade que você existe no futuro? É verdade que você existe 1000 anos atrás? É verdade que você, né, se você pudesse olhar para o tempo como uma janela, né? É verdade que você está lá 1000 anos atrás? É verdade que você existe em Júpiter? É verdade que você existe em 2 lugares ao mesmo tempo? Não. Então a sua verdade é limitada a um contexto. Percebe? Né? A própria verdade da sua existência é limitada a um contexto. O eterno não.
ele existe em qualquer contexto, em qualquer situação. Vai para o passado, vai para o futuro, vai para Júpiter, vai para Marte, apaga o universo, acende o universo, prova que existe um universo paralelo, o eterno continua sendo. Né? O eterno continua sendo. F.E. Asher, F.E. Eu serei o que eu serei. Acabou. Né? Percebe? Então a verdade dele é a única que é absoluta. Tá? Bom, e aí o que ocorre? Nada existe fora do eterno. Porque se o eterno é a causa de toda a existência, então você não pode existir sem o eterno. Não existe isso. Tá certo? Você existir sem o eterno significaria você auto-existir. Percebe? Você existir sem o eterno é existir sem a causa da sua existência. Seria você auto-existir. Você ser um Deus, entre aspas. Entendem? Percebem a questão? Captaram essa última afirmação minha? Porque eu agora vou fazer uma polêmica. Mas eu preciso primeiro que vocês entendam isso. Tá? Poderia, Rodrigo. Poderia. Embora o pensamento judaico não é bem esse. Tá? Ele é mais além. Ele é a causa da lei do universo, não a lei do universo. Entende? Se você der um passo para trás e você perceber que a lei do universo tem uma causa, tem algo que trouxe a origem da lei do universo, ali é o eterno. Entende? Na verdade, qualquer coisa, se a gente descobrisse, o eterno é sempre um passo para trás. Entende? Assim, qualquer coisa que você descobrir, o eterno vai estar sempre um passo atrás. Por quê? Né? Porque o nosso conhecimento está limitado à criação. Né? Entendeu? Captou a coisa? Mas você poderia ir nessa direção. Só que, na verdade, o eterno está um passo atrás. Então, é impossível o eterno não existir. Não tem como. Né? Não faz sentido. Certo? Portanto, assim, o ateísmo ele é uma coisa artificial. A pessoa só pode ser ateia se ela não pensou nisso. Porque se ela pensar nisso, ela vai entender. É o que eu falo. Normalmente, um ateu não é que ele desacredite do eterno. É que ele desacredita de um Deus pessoal. É outra coisa. É que nem ele sabe definir o que ele acredita. Entende? Ele normalmente não para pensar sobre essas coisas. Tá? Bom, mas voltando ao que eu estava falando. Você não existe sem o eterno. Tá? Você não existe sem o eterno. O eterno está na origem da sua existência. Ok? Qualquer coisa, né, que você diga que existe a parte do eterno, afastado do eterno, tá? Você teria que admitir que essa coisa auto-existe. Se ela não auto-existe, ela está ligada ao eterno de alguma maneira. Entende? É como se a gente tivesse umas coleirinhas invisíveis que ligam a gente ao eterno, chamemos assim. Né? É só para usar uma metáfora, tá, pessoal? Isso não é literal. Né? Mas é como se você tivesse uma coleirinha lá que fosse ligar na origem de tudo. Né? Aquilo é que deu origem a você, um filamento, né? Que deu origem a você. Tá? Não existe nada que não tenha como causa da sua existência o eterno. Entenderam? Isso ficou claro? Digam sim, por favor. Se ficou claro. Senão, eu explico. Por quê? Porque o que eu vou falar agora depende de vocês entenderem isso. Portanto, pessoal, não faz sentido você acreditar dentro do judaísmo, tá, que o eterno tenha um opositor. Ok? Porque um opositor significaria algo que existe além dele. E não há. Não existe. Não existe. O homem pode ter forças que o opõem, né? Vamos dizer, e não é o foco aqui dessa palestra a gente falar sobre isso, né? Especificamente. Tem até material já sobre isso. Mas o eterno, não há nada fora do eterno. Não há como. Isso é impossível. Ok? Da mesma maneira,
pessoal, da mesma maneira, tá? Ele é um ser, Angelina, porque ser, né, vamos dizer, tem sentido de existência, né, de algo que tem uma existência, entre aspas, né, que é algo que tem vida, né, que tem... Você poderia, tá, usar. É que não vai ter nenhuma palavra que a gente possa usar para descrever o eterno que seja perfeita, tá? Nenhuma. Porque todas as palavras que a gente tem estão limitadas à criação. Então a gente tem um pouco de dificuldade, né? Bom, então, aí, repara, outra coisa que não faz sentido é você falar em inferno, né, como um local onde o eterno não habita. Não faz sentido. Porque se aquela criatura, né? Aí as pessoas falam assim, não, o inferno é para onde você vai para ficar separado do eterno. Não existe. Ninguém pode ficar parado do eterno. Ficar separado do eterno significa deixar de existir, porque ele é a fonte da existência. Como é que você se separa da sua existência? Como é que você se separa daquilo que faz você existir? Você deixa de existir automaticamente. Não tem como. É impossível, teológica e filosoficamente, dentro do judaísmo, esse conceito. Dentro de uma outra religião, pode ser que faça sentido. Essa outra religião vai ter uma outra maneira de enxergar tudo. Ok, tá bom. Aí, cada religião, né, se explique, vamos dizer assim. Mas dentro do judaísmo, não há como. Não há como. Não é nem espiritual, Angelina. É físico. É físico. O eterno, né, vamos dizer assim, é a causa da existência. Ok? É como você apagar a luz, né, e dizer que vão ter alguns raios de luz, né? Você apagou a luz na sua casa e vai dizer que alguns raios de luz vão ficar ali aprisionados num lugar. Não faz sentido, porque a causa da existência do raio de luz é a lâmpada da sua casa. Entende o que eu quero dizer? Entende? Certo? Tá? Então não há como. Isso é impossível do ponto de vista do judaísmo. Tá? Bom, aí vamos para Halakha 4. Isso está implícito pela afirmação do profeta. E Adonai, Elohim, é a verdade. Isso em Yirmiyahu, Jeremias 10:10. É bem por aí, família rico, bem por aí. Isto é, somente ele é verdadeiro, né? E nenhum, até nenhum, não é nenhuma, tá? Nenhum outro ser possui verdade que se compare à verdade dele. Isso é o que afirma a Torá. Nenhum outro há senão ele. Isto é, a parte dele não há existência verdadeira como a dele. Ok? Então, não há outro Elohim, não há outro poder absoluto, não há outro poder supremo, não há outra fonte de poder, não há outra autoridade suprema. Por quê? Porque ele é e acabou. Não há. Se é absoluto, não tem como 2 serem absolutos ou 5 serem absolutos. Por quê? Se tem 5, nenhum deles é absoluto. Vocês concordam comigo? Se tem 5 equivalentes, ou mesmo que seja um pouquinho acima do outro, não, nenhum deles é absoluto. Absoluto não há mais nada. Ok? Então, se ele é o poder absoluto, ele é o poder absoluto e acabou. Não tem mais nada. Não há outra coisa. Ok? Qualquer outra coisa, qualquer força, qualquer poder, qualquer outra coisa que esteja no universo só existe porque ele assim o desejou e assim o deseja. Entendem? Captaram? Pessoal, assim, não há outra coisa que não
aquilo que ele deseja. É impossível. Ok? Então, a parte dele não há existência verdadeira. Não há como nada existir além dele. Tá? Ele é a única existência verdadeira. Né? Aqui tem existência verdadeira como existência absoluta. Né? Só ele, é, só ele existe de maneira absoluta e não de maneira condicional. Okay? A sua existência, a sua verdade é condicional. Ele é o único que não. Ele existe e ponto. Acabou. Tá? Halachá de número 5. Essa entidade é o Eloá do mundo. Tá? Então, esse termo Eloá é um termo feminino, tá? Que é usado para o eterno. Ele é o singular, né, de Elohim, a forma singular feminina, né, de Elohim. Elohim é uma forma plural, mas que não é uma pluralidade que indica, vamos dizer assim, um coletivo. Né? Tanto que os verbos são conjugados no singular. Que no hebraico, você usa o plural, muitas vezes, para expressar que algo é absoluto ou que algo é superlativo. Tá? Então, por exemplo, você tem, eu sempre dou alguns exemplos. Shir HaShirim, né? Cântico dos cânticos, é o cântico maior que tem. Kodesh HaKodashim, né? É o santo dos santos, é o que? É o santíssimo. Tanto que é possível você traduzir como santo dos santos, como é possível você traduzir como santíssimo. Qualquer uma dessas traduções está certa. Tá? Bom, então, aí nesse caso, Silva, aí ela é relacionada, essa palavra ela pode aparecer com uma referência a Deus de duas maneiras. Uma é negando, né? Por exemplo, não há outro Elohim, ou seja, não há outro absoluto. Tá? Essa é uma maneira. Tá? A outra maneira é quando, na verdade, três maneiras. A outra é quando você tinha algum outro povo que achava que um outro Deus era o Deus absoluto. Aí, né, isso é o discurso da boca do outro povo. E a terceira é no plural. Tá? Aí, quando é conjugado no plural, aí não é a mesma palavra. Se escreve igual, mas não se entende que seja a mesma palavra, porque a conjugação é no plural. Percebe? Entende? Tá? Essa que é a ideia. Ok? Bom, então, mas Elohim pode ser também, pode ter esse sentido também, o Yaakov, tá? Depende do contexto, tá? Bom, vamos lá, vamos ler a Halachá de número 5, então. Então, quando fala Eloá, né, o que está dizendo aqui é que ele, vamos dizer assim, é um termo poético feminino que é usado para deferência, para honra. Ou seja, ele é o poder do mundo e o senhor de toda a terra. Tá? Ele tem um errinho aqui de digitação. Deixa eu pegar aqui o original aqui para olhar o que tá, porque tem um errinho aqui, que não é contra, obviamente, né? Então, aqui é controla, tá? Aqui é controla, não é contra. Tá? Aqui é controla. Ele controla a esfera. Que esfera ele está falando aqui? Planeta Terra, tá? Com poder infinito e restrito. Esse poder é ininterrupto, porque a esfera está constantemente revolvendo. E é impossível que revolva sem que alguém a faça revolver. Ele que a faz revolver sem uma mão ou qualquer dimensão corporal. Tá? O que ele está falando? O que o Maimônides está falando? Ele está dizendo o seguinte, que as próprias forças do universo, entre elas, né, as forças que movem os astros, tá? Você tem aí a gravitação,
você tem os movimentos de rotação, de translação. Esses movimentos já eram conhecidos, né, deles, vamos dizer assim, dos astrônomos judeus. Então, esses movimentos todos, de onde eles surgem? Quem é que escreveu essa lei? Quem é que determinou que assim fosse? Quem é que impulsiona essas coisas? Você poderia falar assim, não, mas quem faz a Terra girar é o movimento de rotação causado pela gravitação do Sol. Tá, mas quem é que causa a gravitação do Sol? A gravitação do Sol é causada pelo próprio movimento de rotação do Sol. E quem é que causa isso? Isso daí é a pressão, as reações químicas dentro do Sol. Quem é que causa as reações químicas dentro do Sol? Não, aí são os elétrons que se movem assim, assado. Tá? E quem é que causa os elétrons? Quem é que faz eles se mover? O quê? Quem ou o quê? Tá, pessoal? Quem, né, já assume pessoalidade. Você não precisa perguntar quem. Principalmente se você for falar com um ateu, né, você pode falar o quê, né? Não precisa falar quem, né? Porque não é necessário, né, que você pense no eterno em termos pessoais. Pelo contrário, o eterno não é pessoal. Tá? Ok? Bom, então vamos lá. Vamos seguir adiante aqui. Vamos para a halakha de número 6. O conhecimento desse conceito é uma mitzvah, é um mandamento positivo, conforme é inferido de eu sou Adonai teu Elohim. Qualquer que presuma que existe outro Eloah, transgride um mandamento negativo, conforme é dito, não terás outros Elohim diante de mim. E nega o princípio fundamental da Torá, porque este é o grande princípio sobre o qual tudo depende. Tá? Então, você tem dois mandamentos aí. Lembrando, a Torá é dividida em duas categorias. Mandamentos positivos são coisas que nós temos que fazer. Mandamentos negativos são coisas que nós não podemos fazer. Normalmente, as punições só ocorrem em cima de mandamentos negativos. Né? E este, em particular, tá? Este mandamento, se você tiver outro Elohim, outra fonte de poder diante do Eterno, seja ele um redentor, seja ele um mediador, seja ele um subdeus, seja ele um coigual, seja ele uma força maior do que o Eterno, se por absurdo fosse possível, seja ele um opositor, seja ele o que for. Tá? Se você crê nisto, você se enquadra na transgressão deste mandamento. Né? E para este mandamento específico, né, a punição, né, que a Torá prevê é karet hamnefesh, tá? Que é ser cortado do povo, né? Ser excluído do povo. Ok? Não há como, porque esse é o fundamento da Torá. Tá? É por isso, pessoal, tá, que não dá para admitir, por exemplo, religiões híbridas, tá, de judaísmo e outras crenças e outros fundamentos que fira o monoteísmo. Mesmo que alguém diga assim, mas eu cumpro toda a Torá. Não, você não cumpre o fundamento. Mas como é que você vai construir uma casa sem fundação? É a mesma coisa que você falar isso. Não, eu construí uma casa, só não coloquei fundação. Tá bom, vai desabar. A casa não fica em pé. Tá? Então, a Torá de nada adianta sem o monoteísmo. A Torá não tem qualquer utilidade sem monoteísmo. Não dá. Monoteísmo absoluto, ok? Não dá. Essa é a essência da coisa, tá? Essa é a questão principal. Bom, então, pessoal, assim, qualquer coisa, né, que fira isso não tem como ser aceita pelo judaísmo, tá? Não tem como. Não,
Sim, se refere a isso, tá? Ela se refere à divindade, exatamente. Tá? Seria, vamos dizer, a palavra mais próxima, né, para o nosso entendimento seria isso. Tá? Bom, então, pessoal, assim, não dá, entendeu? Não, mas é só esse detalhe. Não, não é um detalhe. É o fundamento de tudo. Tá? Bom, halakha de número 7. Este Eloar é um. Ele não é dois ou mais, mas um. Um de uma maneira maior do que qualquer unidade que é encontrada no mundo. Isto é, ele não é a maneira de uma categoria geral que inclui muitos seres individuais, nem a maneira do que o corpo é divisível em outras, em diferentes porções e dimensões. Ao invés disso, ele é um e não há outra unidade semelhante a ele neste mundo. Tá? Não é exatamente único, Emanuel, porque a ideia de um aqui, tá? Eu traduziria o Shema, né? Se alguém falasse, como é que você traduziria o Shema? Né? Eu traduziria assim, dai ouvidos, ó Israel, dai ouvidos ao fato de que aquele que é, né, autoexistente, o Eterno, tá? Nosso poder supremo, né, ou nossa autoridade suprema, né, Elohenu, né, aquele que é, né, autoexistente, eterno autoexistente, é um e indivisível, porque esse é o sentido. Né? Ele é indivisível, ele é uma unidade absoluta. Sabe o que antigamente, né, os gregos chamavam de átomo? Né? Vocês conhecem a ideia, né, de átomo? Né? Vem de átomos, né? Não divide. Né? Quando os gregos teorizaram o átomo, eles achavam que o átomo era a partícula indivisível. Você, a partir dali, não dividia mais. Não dava mais para dividir. Claro, depois se provou que, na verdade, o átomo não é átomo, né? Não é átomos, não é indivisível. Você tem subpartículas no átomo. Aí ficou o nome, né? Porque já estava popularizado, né, como átomo, mas o eterno seria, vamos dizer assim, a essência do átomo, não há divisão. Você não divide o eterno. Tá? É impossível dividir o eterno. Qualquer tentativa de dividir o eterno é heresia ao pensamento judaico. Tá? Então, assim, não é que nem o corpo, né? Não é que nem o corpo que você divide em mão, pé, cabeça. Não, o eterno não tem como dividir. Tá? Até porque se você divide em duas partes, essas duas partes já deixam de ser o eterno, né? Porque se você tem dois, por exemplo, vamos dizer que você pudesse dividir o eterno em duas partes. Essas duas partes não poderiam ser todas poderosas, né? Se você divide, você está dizendo que, né, do meio para a esquerda é um e do meio para a direita é outro. Você está pondo limite. E se você põe limite, pessoal, né, não há como ser o eterno mais, porque o eterno não tem limite. Então, como é que você vai dizer que o eterno é 2? Você admitir que o eterno é 2, 3, 4, 5, 10, 20, você está botando limite, você está dividindo e botando limite nas partes do eterno. Isso é heresia para o pensamento judaico. Ok? Ficou claro? Ok? Ele não tem como ter partes ou divisões. Tá? Ok? É mais ou menos isso, Benami. Tá? Se você divide o eterno, ele deixa de ser o eterno. Ele passa a ter limite. E tudo aquilo que tem limite não é o eterno. Ok?
Porque o eterno é ilimitado. Aí ele fala isso, tá? Se houvesse muitos deuses, eles teriam corpos e formas, porque seres assim são separados uns dos outros através das circunstâncias associadas a corpo e forma. O que é corpo e forma, se não limite, né? O que é um corpo, pessoal? O que é um corpo? Um corpo nada mais é do que o limite onde você acaba e o resto do universo começa, certo? Um corpo ou uma forma, né? Ok? Até porque o Einstein, né, Rosa e Jacob, ele já provou que matéria e energia é a mesma coisa, tá? Se matéria e energia é a mesma coisa, né, então, quando a gente fala de uma forma ou de um corpo, tá? Você está falando do quê? De limite, né? O meu corpo é o meu limite. Eu sei, né, que acabou aqui, né, a pontinha do meu dedo, já não sou mais eu, certo? Ou então, talvez eu tenha um campo magnético, pudesse olhar e ver, né, o meu campo magnético iria mais 10 centímetros para frente. Depois disso, já não sou mais eu. Percebe, pessoal? Se não sou mais eu, então, né, o corpo ele é o limite, a forma é um limite. Então, se você diz, isso mesmo, isso é Einstein, né? Então, se você diz que o eterno, né, é mais de um, você está automaticamente atribuindo forma a ele. Né? Você está dizendo que ele tem um formato. Né? Ah, não, Shaul, não estou dizendo que ele tem um formato. Então, como é que ele pode ser dois? Se ele é dois, significa que tem uma parte que é uma coisa e outra parte que é outra. Você não tem como dizer que é dois sem partir, sem particionar, sem dividir. Se você divide, se você transforma em dois, tá certo? Você botou um limite. Se você botou um limite, você está dizendo que o eterno tem uma forma, tem um corpo. Isso é heresia do pensamento, pelo pensamento judaico. Tá? Ok? Bom, então ele está falando, isso diferencia o eterno dos outros deuses. Os outros deuses, né, vamos dizer, do politeísmo, eles teriam corpos, teriam formas, eles teriam limites. O eterno não tem limites. Ok? Ele coloca limite no que ele quiser, mas ele não tem limite. Né? Ele próprio, ele não é criatura. Tá? Se o eterno tivesse corpo e forma, aí ele vai falar exatamente isso que eu acabei de falar. Se o eterno tivesse corpo e forma, ele teria limitação e definição, porque é impossível que um corpo não seja limitado. E qualquer ser que é, nele próprio, limitado e definido, tem somente poder limitado e definido. Olha onde isso vai dar, hein? Tá? Poder limitado e definido. Tá? Se você diz que o Eterno tem um corpo, tem uma forma, você está limitando não só ele, como o poder dele. Né? Por exemplo, se ele disser que tem dois, você está querendo dizer o seguinte, que um não vai avançar no outro. Né? O outro não vai avançar no um, seja em termos de consciência, de energia, do que você quiser. Né? Mas um não vai avançar no outro, o outro não vai avançar no um. Se você consegue diferenciar um do outro. Se você consegue diferenciar um do outro, então o poder é ilimitado. Ok? Tá? Por isso que é heresia. Uma vez que nosso Elohim, bendito seja o seu nome, possui poder ilimitado, conforme indicado pela revolução contínua da esfera, vemos que seu poder não é o poder de um corpo. Uma vez que ele não tem corpo, as circunstâncias associadas com corpos que produzem divisão e separação não são relevantes a ele. Portanto, é impossível que ele seja qualquer coisa exceto um. Então, a única coisa que a gente pode dizer do Eterno é que ele é um. Ele é um. Você não divide ele.
Você não divide, você não põe limite, ele acabou. Né? Por isso que o Shema, né, a proclamação monoteísta de Israel, se limita a dizer o Eterno é um. Não precisa dizer mais nada. Ok? Certo? Não, Rui, ele não é energia, porque energia é uma criação, e ele não é criação. Ele é a causa da energia. Ele é aquilo que dá origem à energia. Ok? Qualquer coisa que você me pergunte, ele é isso? Eu vou dizer, não, ele é o que dá origem a isso. Entende? Percebe? Ok? Certo? Tá? Muito bem. Tem uma pergunta interessante aqui do Silva, né? E Shekhinah? Né? O que é Shekhinah? Shekhinah, né, vem da mesma raiz de Mishkan, né, que é o tabernáculo. Então, seria, vamos dizer assim, a presença do Eterno habitando. Isso é, pessoal, simbólico, isso não é literal. O Eterno, senão você teria que dizer que o Eterno não está em todo lugar ao mesmo tempo. Né? Se ele está no monte do templo e não está fora do monte do templo, então ele não está em todo lugar. Percebe? Tá? Percebe? Ok? Sim? Tá. Então, é isso aí. Muito bem. Veja, Silva, tudo isso não são o eterno, tá? São, vamos dizer assim, aí você teria que assistir a palestra Rambam e os Anjos, né? Isso daí são o quê? São manifestações do eterno, mas uma manifestação do eterno não é o eterno. Percebe? O eterno, a sarça, né, que Moshe viu, não era o eterno. Né? Não era o eterno, era o eterno usando a natureza como maneira de se manifestar. De manifestar o quê? A sua vontade, expressar-se, etc. Tá certo? Era uma manifestação especial da vontade do eterno. Não era ele, propriamente dito. Ok? Porque ele, a criação não pode contê-lo. Percebe? Ok? Tá? Então, a sarta era um malar, né? Era de certa maneira, um mensageiro, alguma coisa que carrega, né, uma mensagem do Eterno, alguma coisa que o Eterno usa para manifestar-se, ok? Da mesma maneira a qualquer outro fenômeno. Né? Por isso que o Tanakh fala muito em malachim, né, que é mal e porcamente traduzido como anjos. Malachim não são seres invisíveis, é qualquer meio, qualquer mídia que é usada pelo Eterno para se comunicar, para fazer o que ele quiser. Porque pode ser tudo, pode ser um ser, pode ser o trovão, pode ser uma pessoa, qualquer coisa que o Eterno use para se comunicar. Ok? Ficou claro? Tá? Ele vai falar um pouquinho, né, do antropomorfismo. Ele vai falar disso, Rui. Tá? Vamos lá. Aí ele fala assim, ó. Ele vai chegar lá. Tudo isso ele vai chegar. Tá? O conhecimento deste conceito cumpre um mandamento positivo, conforme inferido de ouve, ó Israel, Adonai, nosso Elohim, Adonai é um. Ok? Então ele é um e acabou. Né? Basicamente isso. Tá? Vamos continuar aqui. Halachá 8. Eis que é afirmado explicitamente na Torá e nos profetas que o sagrado, bendito seja ele, não tem corpo ou forma física, conforme é dito, porque só Adonai, Elohim, em cima no céu e embaixo na terra. Devarim, Deuteronômio 4:39. E um corpo não pode existir em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Francis, com certeza, com certeza.
Com certeza. Né? Ela não levou uma mensagem, né, dele, ou a visão que ele teve, né? Seja lá o que for. Né? O meio é o menos importante. O importante é a mensagem, né? E não o mensageiro, né? Seja ele o que for, quem for. Né? Bom, Malach é simplesmente mensageiro, né? Simplesmente isso. Tá? Bom, então, então, pessoal, né, vejam, o que ele usa como prova de que o Eterno não tem corpo? Né? Se ele está em cima no céu e embaixo na terra, se ele está nos dois lugares, né, ele não tem corpo, porque um corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é fisicamente impossível, certo? Um corpo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então ele usa isso como prova. Poderia ter usado outra coisa, né, pessoal? Assim, tem várias provas de que o Eterno não tem corpo, mas ele usou essa, tá? Né? Conforme é dito, aí ele vai usar outra aqui, em Devarim, Deuteronômio 4,15, pois nenhuma figura viste, né? Ou seja, eles não viram imagem nenhuma, né? E é dito, a quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual, esse em Devarim, Deuteronômio 4,25. Se ele tivesse corpo, se assemelharia a outros corpos, tá? Então, repara, pessoal, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que se o Eterno não tem forma, tá? Não tem figura, ele não se assemelha a nada que a gente conheça. Né? Mesmo quando fala que o ser humano é a imagem e semelhança dele, né? Isso tem mais a ver com o propósito e o caráter, né, dele, aquilo que vem dele, do que uma forma física. Né? A gente não tem a forma física do Eterno. Ele não tem forma física. Forma física é criação. Ele não é criação. Né? Ele não é criatura. Certo? Tá? Então ele não tem forma. Né? O Eterno não tem forma. Que forma é algo que tem aquilo que é criado. E se ele não foi criado, se ele está para além do universo, foi ele que originou o universo, ele não tem forma. Ok? Certo? Certo, pessoal? Então vamos lá. Halachá de número 9. Então, qual o sentido de expressões empregadas pela Torá? Debaixo de seus pés, Shemot, Êxodo 24:10, escritas pelo dedo de Elohim, Shemot, Êxodo 31:18, perdão, a mão de Adonai, Êxodo, Shemot 9:3, os olhos de Adonai, né, Shemot, Êxodo 38:7, os ouvidos de Adonai, Bamidbar 11:1 e semelhantes. Como é que você explica isso? Se ele não tem corpo, como é que ele tem pé, dedo, mão, olho, ouvido? Aí ele vai falar. Todas essas expressões se referem ao processo do pensamento humano que só conhece figuras de retórica corpóreas, pois a Torá fala na linguagem do homem. Eles são somente termos descritivos, conforme o exemplo de se eu afiar a minha espada reluzente, Devarim, Deuteronômio 32:41. Ele tem espada, ele está usando esse exemplo para explicar. Ele tem espada? Não tem espada, né? Aliás, se não, é aquilo que eu pergunto sempre para as pessoas. Por que espada e não bazuca, né? Acaso precisaria de espada para matar? Ao contrário, esta é figura metafórica de retórica. Semelhantemente, todas essas expressões são figuras metafóricas de retórica. Tá? Ou seja, pessoal, quando a Torá descreve o Eterno, tá? Com qualquer palavra, qualquer característica, é uma aproximação humana, tá? É uma aproximação para o ser humano poder entender, ok? Certo? Eu não vou entrar nesse tema hoje, Eliardo, né? Porque senão a gente desvia muito do foco, tá? Mas depois, se quiser, no grupo, pode me fazer essa pergunta e a gente responde, tá bom? Mas, assim, pessoal, qualquer palavra que você use,
para descrever o eterno, né, é uma maneira figurativa. Qualquer uma, tá? Qualquer uma. Escolha uma palavra e fale, o eterno é isso. Esse isso vai ser figurativo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá? Isso é como a mãe falar na linguagem do bebê. Tá? Só serve para a gente entender. Não serve para descrever o eterno literalmente. Serve para você entender. Você não seria capaz de entender o eterno sem essas coisas. Ok? Então, é para nosso privilégio e não para limitar o eterno. Tá? Ok? Mesmo se você fala, por exemplo, tá? Até mesmo se você fala assim, o eterno é bom, né? Mesmo se você fala, o eterno é bom, tá? O que é bom? Ah, é uma pessoa que faz, né, coisa legal. Assim, você já está limitando, né? O eterno é muito mais que isso, né? Quando você usa qualquer palavra, você está limitando. Percebe? Né? Então a gente tem que entender que é uma maneira limitada de descrever o ilimitado. Mas ele é ilimitado. Tá? Bom, até a palavra ilimitado, ele é muito mais do que ilimitado. Né? Qualquer palavra que você usar, ele não cabe dentro da palavra. Tá? Bom, uma prova desse conceito. Um profeta diz que viu o sagrado, bendito seja ele, e sua veste era branca como a neve. Isso em Daniel 7:9. Outro o viu com vestes tintas de escarlate. Isso em Isaías 63:1. Tá? E aí, ele tem veste branca ou ele tem veste tingida de vermelho? Né? E aí? Como é que a veste dele? É branca como a neve ou é tingida de vermelho? Tá? Pessoal, o Eterno não tem veste, ele chega no fim do dia, suou muito, tira a roupa e troca, põe o pijama, é isso? O Eterno tem roupa, para ter roupa precisa ter corpo. O Eterno não tem roupa, pessoal, porque para ter roupa precisa ter corpo. O Eterno não tem corpo, ele não precisa de corpo, ele não é uma criatura, certo? Ele é ilimitado, então ele não tem corpo. Se ele não tem corpo, tem que virar roupa, certo? Então quando fala que ele viu a veste branca como a neve, isso é figurativo, isso é simbólico. Tem a ver com o quê? O branco tem a ver com pureza, né? Tem a ver com uma série de coisas, tá? Quando você vê, né, a veste escarlate, né, tem a ver com o quê? Talvez com sangue, com justiça, vingança, juízo, tá? São figuras, né, que os profetas viram imagens para ajudá-los a compreender as visões. Pessoal, pelo amor dos meus filhinhos, todos eles, né, todos os 3 felinos que aqui eu tenho em casa, tá? Visão não é janela para mundo espiritual, tá? Assim, não existe um mundo invisível habitado por seres invisíveis, que é paralelo ao seu, né, e que se chama mundo espiritual. Isso é fantasia. Você não prova isso. Você não tem como provar um troço desse. Isso é imaginário. Ninguém, assim, não faz nem sentido um negócio desse. Tá? Então, o que é isso, né, que eles veem, que o profeta vê? É uma visão para que ele entenda alguma mensagem. Tem a ver com a cultura dele. Tá? Aí alguém pode falar assim, já me falaram assim, por exemplo, Saul, eu não gosto do livro de Daniel. Aí eu, ok, por que você não gosta do livro de Daniel? Ou então falou, eu não gosto do livro de Heskel. Por quê? Porque são livros que têm descrição de coisa que bate muito com a cultura babilônia. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, tem muita coisa que tem a ver com a cultura babilônia. Daniel estava onde? Na Babilônia.
Qual era a cultura dele? Era a cultura babilônia. Qual era a cultura das pessoas em volta dele? Era a cultura babilônia. Então, como é que imagem o Eterno precisaria usar para poder se fazer entender por pessoas da cultura babilônia? Imagens da cultura babilônia. Né? Assim, pessoal, as imagens que aparecem, ok, nos profetas não são descrições de um mundo espiritual. As imagens que aparecem nos profetas são visões que são dadas para que os profetas pudessem entender aquela mensagem. Nenhum profeta viu o Eterno literalmente, pessoal. Como é que você vê, né? Como é que é a visão? Né? A visão, né? O que é? É você ter o quê? Formas geométricas que chegam até você pela luz, ou vamos dizer que seja uma visão, né, espiritual. Ok, né? Mas você está vendo ali figura. Você está vendo figura? Você está vendo coisa que é limitada, que tem corpo, né? Como, Cássio, você pode ver o que não tem limite? Fala para mim. Como é que você vê algo que não tem corpo, que não tem limite, que não tem começo, que não tem fim, que não, né? Ah, eu vi o Eterno no trono, literalmente. Ah, é? O Eterno tem perna, ele se senta, porque ele está cansado? Ele se senta num trono literal, quer dizer que tem um trono que é forte o suficiente para aguentar o peso do Eterno. É isso? Gente, trono, quando os profetas viam o Eterno sentado no trono, isso é simbólico de majestade, simbólico de autoridade, simbólico do reinado, do governo, do domínio, de tudo isso. Não é literal. Não existe trono literal, pessoal. Como que pode um trono literal existir e o Eterno sentar nele? Fala para mim, não tem corpo. Vai sentar como? Ele é infinito, ele é ilimitado. Como é que ele vai se limitar numa cadeirinha? Fala para mim, como? Como, pessoal? Me explica. Né? Veja, e é isso que os ateus muitas vezes rejeitam, né? E eles até não são, não estão errados. É ingênua essa ideia, né, de uma pessoalização do Eterno. O que não quer dizer que o Eterno está distante, isso é outra coisa. Tá? O Eterno está muito mais próximo do que você pode imaginar. Olha para dentro da sua célula, olha para dentro da sua mitocôndria, olha para os prótons e elétrons do seu corpo, para os quarks e para as partículas que estão dentro dos elétrons, prótons, nêutrons, para os neutrinos, para, se você quiser, ali o Eterno opera em cada uma das suas bilhões e bilhões de moléculas do seu corpo. O Eterno está muito próximo, porque ele nunca esteve longe e é impossível ele estar longe de você, porque você não existe à parte dele. Percebe, pessoal? Ok? Então nunca mais se sinta sozinho e desamparado pelo Eterno, porque se o Eterno te desamparasse, você deixava de existir. Assim, acabou. Né? Se o Eterno te desamparasse, você deixava de existir. Não tem como você existir sem o Eterno. Você pode até brigar com ele, isso é outra coisa. Você brigar, está de mal, não faz a vontade dele, você vai, né, ter problemas aí com isso, ok? Mas não tem como você ficar longe dele. Ok? Mesmo quando a Torá fala que o Eterno voltou o seu rosto, tudo isso é simbólico para o ser humano entender a desaprovação, não é a ausência do Eterno. O Eterno jamais esteve ausente, não tem como. Exato, né? A Rosa usou uma frase legal. Acabou o milho, acabou a pipoca. Bem isso. Tá? Teve uma pergunta aqui sobre os 3 supostos anjos, né? Aqui
Tem um estudo sobre isso no site, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque já tem um estudo muito elaborado sobre isso no site, e aí se eu também entrar nisso, aí eu não saio mais. Tá bom? Dê uma olhada no estudo. Bom, aí ele fala assim, ó. Então, né, o próprio Moshe, nosso mestre, o viu no Mar dos Juncos como um homem poderoso, operando guerra, e no Monte Sinai o viu como líder de uma congregação envolto no quê? Num talê, tá? Então, o Eterno está envolto, né, num talê, literalmente, né, num pano, num manto? Não está. Isso foram visões que Moisés teve, que Moshe teve, ok? Ele vai explicar a visão de Moshe daqui a pouquinho. Isto mostra que ele não tem imagem ou forma. Todas essas são meras expressões de visão e figura de retórica profética, e a verdade deste conceito não pode ser assimilada ou compreendida pelo pensamento humano. Isto é o que o versículo afirma: poderás descobrir as coisas profundas de Eloá, ou descobrir perfeitamente o Shaddai. Né? Ou seja, pessoal, a gente não conseguiria assimilar o Eterno se ele não, vamos dizer assim, se ele não se comunicasse com a gente de uma maneira limitada. Tá? A Torá usa a palavra limitada, as visões são limitadas, tudo é limitado, não por causa dele, mas por nossa causa. A gente é que não consegue captar se ele não se comunicar com a gente assim. Entende? Tá? Uma forma interessante de você pensar nisso é pensar em como você fala com os seus animais ou com os seus filhos pequenos, né? Com criança bem pequena. Tá? Você fala com uma linguagem limitada. E você sabe que aquele animal ou que aquela criancinha não vai entender tudo. Mas você quer que entenda o básico, do básico, do básico, do básico. Multiplica isso por infinito e é a diferença do Eterno para nós. Tá? Se for dentro do tema, Rui, pode. Se for fora do tema, eu prefiro que deixe para o grupo. Tá bom? Então, vamos lá. Tem uma pergunta do Fernando. Jamais o veremos. Eu pergunto para você, Fernando, você consegue ver o ar? Não. Então, a sua visão não consegue nem ver tudo que é criado. Como é que você quer ver alguma coisa que está para além da criação? A nossa visão é o quê? A luz bate em alguma coisa, reflete, né? Vamos dizer assim, né? E você captando aquela luz com né, um sensor, né, que está lá vamos dizer, no nervo óptico ali, né? Você transforma aquilo num impulso elétrico que vai para o seu cérebro e converte isso numa imagem. Okay? Isso é a visão. Tá? Como é que você vai perceber o Eterno com os sentidos que ele te deu para perceber o mundo físico? Não tem como. É impossível. Tá? É impossível, é fisicamente impossível. O que pode acontecer é que no mundo vindouro, não aqui, mas no mundo vindouro, tá? Vamos dizer assim, nós tenhamos maneiras um pouco melhores de perceber a realidade à nossa volta, e aí talvez o Eterno fique um pouco mais próximo, mas nunca vamos captar tudo. Porque para você captar tudo, você teria que se tornar o próprio, percebe? Se ele é infinito, para você captar tudo, você teria que ser infinito também. E aí você teria que ser ele. Só ele pode captar a si próprio. Percebem?
Sim? Bom, então vamos lá. Halachá 10. O que Moshe, nosso mestre, desejou compreender quando solicitou: rogo-te que mostres a tua glória. Ele pediu para conhecer a verdade sobre a existência do sagrado, bendito seja ele, até o ponto que pudesse ser internalizado dentro da sua mente. Ou seja, Moshe, não pediu para ver tudo. Ele queria captar o máximo, tá? Que ele podia, né? É como se Moshe tivesse dito assim para o Eterno: tá, Eterno, eu sei que não dá para captar tudo, mas o que der para captar me revela, tá? Mais ou menos isso. Assim como alguém conhece uma pessoa em particular cuja face viu e cuja imagem foi gravada em seu coração. Assim, a identidade dessa se torna distinta dentro da mente, da identidade de outros homens. Semelhantemente, Moshe, nosso mestre, solicitou que a existência do sagrado bendito seja ele, se tornasse distinta em sua mente da existência de outros seres, até o ponto de que ele conheceria a verdade da sua existência tal como ela é. Shaul, que confuso isso, o que significa isso? Moshe queria entender como é que o Eterno era diferente dos outros poderes na criação, ou dos deuses das nações. Como é que era a diferença de Moshe para os outros? Tá? É isso que ele pediu para o Eterno. Eterno, me ajuda a entender, dentro da minha limitação, qual é a diferença entre o Senhor e o resto do que existe. E aí o Eterno revelou a ele dentro do possível e deu a ele a coisa mais bela que existe neste mundo, que é a Torá. Ele, bendito seja, respondeu-lhe que não está dentro do potencial de um homem vivente, de corpo e alma, compreender o assunto inteiramente. Ou seja, o Eterno falou: Moshe, né, ele fala, para Moisés que nenhum homem pode vê-lo e viver. Ou seja, não tem como, né? Assim, como é que um homem veria ele? Bendito seja, revelou a Moshe assuntos que nenhum outro homem conhecera antes dele, nem conheceria posteriormente, até o que ele podia compreender da verdade de sua existência, para que o sagrado, bendito seja ele, se tornasse distinto em sua mente de outros seres, como uma pessoa é distinta de outros homens, quando alguém vê as suas costas e reconhece a estrutura de seu corpo como está vestido. O que ele quer dizer aqui? O Eterno disse para Moisés assim: Moisés, não dá para você me ver totalmente, não dá para você conhecer tudo de mim, mas eu vou te ensinar o suficiente para você saber me reconhecer, para você saber entender um pouco sobre mim, né? O que dá, dentro do que é possível para você, eu vou te revelar, né? Que aí o Maimônides compara isso com você olhar as costas de alguém. É como se você não pudesse ver o rosto, mas pudesse ver as costas. Aí pela fisionomia, né, das costas ali, você olha pela altura, pela roupa, né, pelo cabelo, eu falo: eu acho que é o Guidon, né, eu acho que é ele. Né? Então, eu acho que é o Yaakov, né? Vamos dizer assim, pelo jeitão, né? Tá? Isso, ele vai falar, faz-se alusão a isso no verso: me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Esse versículo, pessoal, não é literal. Tá? O Eterno tem costas, o Eterno tem lado da frente, o lado de trás. Se ele é infinito e ilimitado, como é que ele pode ter lado? Então, qual é o sentido aqui? Não ver a face, mas ver as costas. O sentido disso na cultura semita, dentro da revelação da Torá, é: eu vou mostrar para você o que dá, mas você não vai ver tudo. Entendeu? Eu vou ensinar para você, Moshe, o que dá, mas você não vai conseguir ver tudo. Vai ser o suficiente para você ter uma noção muito básica, mas não vai ser tudo.
Tá? Esse é o sentido de ver as costas. Não é literal, tá, pessoal? Isso é um antropomorfismo. Né? Antropos, né? Que vem de homem. Morfos, forma. Né? Forma, então forma de homem. Né? Então, é como quando você fala que o Eterno tem olho, boca, figura de linguagem para o ser humano poder entender o espírito da coisa minimamente. Ok? Tá? Exato, Wallace. Não tem como. Né? Não tem como. Por quê? Para você ver o Eterno, só se você pudesse, vamos dizer assim, você só conseguiria ver o Eterno se você fosse um ser distinto dele e capaz de captá-lo por absoluto. Só que se você fosse distinto dele, você não existiria. Não tem como. Entendeu? É impossível. É fisicamente impossível. Tá? Vamos lá, pessoal. Já estamos terminando aqui. Né? Vamos terminar esse capítulo. Tá? Eu sei, Rosa, que a gente tem que... Quando você vem para o judaísmo, você tem que entender a ótica judaica. Tá? É completamente diferente. Por isso, não faz sentido falar em ter fé no Eterno. A gente sabe que ele existe. Acabou. Não tem que ter fé. Né? Fé é você, né? Confiança, vamos dizer assim, crença, né? É você supor alguma coisa, né? Que você não tem condição de perceber. E a gente tem condição de perceber essas coisas. Né? É um conhecimento, não é uma crença. Tá? Vamos lá, Halakha 11. Uma vez que foi esclarecido que ele não tem um corpo ou forma corpórea, fica também claro que nenhuma das funções do corpo são apropriadas para ele. Ou seja, pessoal, o Eterno não tem fala, não tem visão, audição, não tem fome, não tem sede, tá? O Eterno não tem, ele vai até falar isso, não tem raiva, o Eterno não tem alegria, o Eterno não tem satisfação, insatisfação. Tudo isso são aproximações humanas que a gente usa metaforicamente para tentar entender um pouco, vamos dizer assim, a mente dele. Tá? Então, o Eterno não, ele não tem essas coisas literalmente, porque ele não é um ser. Né? Ter raiva, pessoal, raiva, o que é raiva? É um mecanismo de defesa de agressividade. Né? Que o quê? Quem é que tem isso? Animal. Certo? O Eterno é um animal para ter raiva? Não é. Né? Alegria é uma descarga, sei lá, de serotonina no seu sangue. E aí você fica alegrinho. Por isso que as meninas gostam de comer chocolate. Né? Por isso que tomar Prozac, né, fluoxetina funciona. Né? Ele aumenta a quantidade de serotonina e você fica felizinho. Né? Agora, isso faz sentido para quem não tem metabolismo, para quem não tem uma biologia, não faz sentido. Pessoal, isso é antropomorfismo. Até isso é antropomorfismo. Tá? É uma aproximação. A gente está descrevendo o Eterno com uma linguagem que vamos dizer assim, que é aquilo que a gente consegue. O que é o Eterno? O Eterno é tudo, né, tudo aquilo que está para além do que a gente vê, do que a gente conhece, né, do que a gente tem condições de observar. Tá? Bom, nem conexão, nem separação, nem lugar, nem medida, nem subida, nem descida, nem direita, nem esquerda, nem frente, nem trás, nem levantar-se, nem sentar-se. Ok? Ele não tem nada disso, ele não tem corpo. Né? A Alzelita está perguntando, como posso sentir a presença do Eterno? Alzelita, se você não sentisse a presença do Eterno, você não estaria viva. Tudo que existe
existe por causa da presença do Eterno. Porque o Eterno causa aquilo. Percebe? Sensação, Algelita, né, assim, de alegria, tristeza, você se emocionar, você pode se sentir assim com o Eterno? Pode. Né? Por exemplo, você pode orar um salmo e se emocionar e chorar. Você pode ver um milagre na sua vida e você se alegrar, né? Mas essas sensações não identificam o Eterno, porque você pode ter essa sensação com qualquer coisa, né? Vai num concerto de música clássica, se você gostar, numa ópera, você vai sentir arrepio, né? Você vai sentir sensações intensas, né? Você vai sentir um calor por todo o corpo, né? O ser humano, quando tem, né, vamos dizer assim, está muito animado, pode ter uma sensação de êxtase, né? Até mesmo na própria sexualidade, você tem êxtase, né? Se tiver depressão, você pode chorar, você pode se emocionar com muita coisa. A emoção, ela não identifica o Eterno, certo? Porque você pode sentir emoção com qualquer coisa. O que identifica o Eterno? O fato de você existir. A sua existência é prova do Eterno. Você, né, Algelita, é muito importante. Você é prova de que o Eterno existe, né? De que o Eterno é. Por quê? Você sempre existiu? Você sempre existiu, né? Se a gente voltar 1000 anos no passado, você existia, né? Antes do universo havia uma Algelita, né? Não. Então, alguma coisa causou a sua existência. Essa alguma coisa é o Eterno, certo? Ah, mas foi o espermatozoide e o óvulo. Mas o que causou o espermatozoide? Ah, foi o DNA. Tá, mas o que causou o DNA? Foram as moléculas de proteína. O que causou a molécula de proteína? Ah, foram os compostos orgânicos. O que causou o composto orgânico? Foram os átomos. O que causou os átomos? E aí vai, né? E aí vai chegar um ponto, né, que a criação para, né, você não tem, você chega no limite da criação, tudo que está para além do limite da criação é o Eterno. Percebe? Ok? Então, você não precisa procurar o Eterno, ele está com você o tempo todo, porque se você não estiver com ele, você não existe. Tá? É por isso, né, pessoal, é por isso que, né, vamos dizer assim, você tem, né, se uma pessoa não ressuscita, né, para, vamos dizer, o Olam Haba, né, o mundo vindouro, tá? Ele simplesmente deixa de existir. Não tem existência. Não tem. Simplesmente não existe. Não tem existência. Não tem sofrimento, não tem nada. Não existe. Para você sofrer, você tem que estar vivo, né? Tem que existir. Você não vai existir fora do Eterno, você não existe. Né? Ok? Então vamos lá. Ele não se encontra dentro do tempo, de modo a possuir um princípio, um fim ou idade. Ele não muda, pois não há nada que o faça mudar. Então o Eterno não muda. A morte não se aplica a ele, nem a vida no contexto de uma vida física. Quando a gente fala que o Eterno vive, que o Eterno está vivo, é um antropomorfismo, né? A gente define vida a partir da nossa experiência com, né, seres vivos. E isso para o Eterno não se aplica. Novamente, é uma palavra limitada, percebem? Tá? Tolice não se aplica a ele, nem sabedoria em termos de sabedoria humana. Como é que você vai falar que o Eterno é sábio, pessoal? Né? Assim, o que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que adquiriu conhecimento, sabedoria, né? Ele adquiriu uma boa capacidade de discernimento das coisas.
Isso não se aplica ao Eterno. O Eterno sabe tudo, ele conhece tudo. Ele não precisa ter discernimento. Não tem nada que não esteja ao alcance dele, né? Ele é tudo. Não tem, né? Não se aplica ao infinito, né? Você pode falar, pessoal, você pode falar que o Eterno é sábio, que ele é bom, que ele está vivo? Pode. Não há problema. Eu quero deixar claro para vocês o seguinte, tá? Não há problema de você usar antropomorfismo, tá? Assim, você pode, eu uso direto. Se vocês pegarem qualquer texto meu, qualquer comentário meu, eu vou falar, o Eterno está vendo, o Eterno é bom, o Eterno é justo, o Eterno está vivo. Mas são coisas, não há problema você falar isso. O problema é você achar que isso é literal, entende? E não entender que isso é uma aproximação humana. Isso é um antropomorfismo, ok? Tá? E vamos, para encerrar o texto, né? Assim, aí ele fala, nem dormir, nem acordar, nem ira, nem riso, nem alegria, nem tristeza, nem silêncio, nem fala, da maneira humana que se entende a fala. Nossos sábios declararam, acima ele está falando do Eterno, tá? Às vezes quando eles usam acima, ou céu, né, na literatura judaica, é para se referir ao Eterno. Não há sentar-se ou levantar-se, separação ou conexão. Não há. O Eterno é muito além dessas coisas. Tá? Halachá de número 12, para a gente terminar o estudo de hoje. Uma vez que é assim, todas as descrições do tipo e coisas semelhantes que estão na Torá, são relatadas na Torá, e nas palavras dos profetas, todas elas são metáforas e figuras de retórica. Aquele que habita nos céus se rirá. Riso, pessoal, é um movimento involuntário, né, ali do maxilar, certo? Assim, diafragma. O Eterno tem maxilar, diafragma, ele gargalha, né, dá gargalhada, né? Não dá, né? Está em Terlim, Salmos 2, 4. O que é isso? Figura de linguagem. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Né? Ira, né? O que é ira? Né? Raiva é um fenômeno físico que você sente. Né? Tanto que você consegue drogar um ser humano e impedir que ele tenha raiva. Né? Existem drogas que podem deixar o ser humano relaxado, tranquilo e sem sentir raiva. Se isso é físico, como é que o Eterno, né, você vai dizer que isso se aplica ao Eterno? Isso é fisiológico, né? Assim como Adonai se deleitava, né, Devarim, Deuteronômio 28, 63. Mesma coisa, também uma figura de linguagem. Tá? Acerca de todas essas afirmações, nossos sábios diziam, aqui está a chave, pessoal. Isso aqui é a chave. A Torá fala na língua do homem. Tá? Isso é a chave para entender tudo. A Torá fala na língua do homem. Tá? Aí você vê o absurdo de se dizer, né, que a Torá foi escrita numa linguagem celestial. Não, ela foi escrita numa linguagem humana, para o ser humano entender. Tá? Isto é, né, acaso é a mim que eles provocam a ira? Isso em Jeremias 7, 19. Porque eu, Adonai, não mudo. Agora, se ele em alguns momentos se irasse e em outros ficasse feliz, ele mudaria. Olha que interessante. Né? Essa é uma das provas que o Maimônides usa. Né? Que o Eterno não pode ficar feliz ou irado, tá? Senão ele mudaria. Ele não muda. Tá certo? Se o Eterno não muda, pessoal, né, essas coisas, essas descrições, são figura de linguagem. Tá? Contudo, todos esses assuntos só se encontram acerca dos corpos escuros e baixos, aqueles que habitam em casas de barro e cuja fundação é o pó. Ou seja, quem é que se ira, quem é que fica feliz, quem é que ri, quem é que se deleita? O homem, né?
é o que o homem conhece. Então é como ele vai descrever, né? Ao contrário, ele, bendito seja, está elevado e exaltado acima de tudo isso. O que ele está falando, Malca, aqui é uma linguagem vamos dizer assim, ele está de propósito usando uma linguagem para destacar a nossa condição inferior, né? A inferioridade do ser humano. É de propósito que ele está usando essa linguagem, entendeu? Assim, nós somos pó, né? A gente é que tem essas coisas, tá? O Eterno não tem essas coisas, ele não tem, né? Ele está muito acima disso, tá? Então, a gente tem que entender essas coisas, tá, pessoal? Então, Edson, isso né, quando fala que ele quis fazer isso porque ficou irado, isso é uma maneira que a Torá está falando que é para a gente entender. Ele está falando na nossa linguagem. Da mesma maneira que quando você fala com seu filho, né, pequeno, você fala de uma maneira que ele possa entender. Certo? Ok? Então, Marcos, eu acabei de explicar. Tá? É exatamente isso que eu acabei de falar para o Edson. Tá? É a maneira como a Torá explica de uma forma que você possa entender. Por quê? Porque você não consegue entender o que é de fato o Eterno. Então, como é que você vai descrever ele? Com linguagem humana, né? Entende? Você vai descrever ele com linguagem humana, porque é o que você conhece. A gente não conhece outra coisa. Entendeu? Como é que eu vou conhecer o que se passa com o Eterno? Está muito além da minha capacidade. Então, a Torá descreve com termos humanos. Não há problema de usar termos humanos. O problema é achar que isso é literal. Entende? Por exemplo, tem gente que pergunta, mas como é que o Eterno pode se arrepender se ele não muda? Né? Não é literal. É uma maneira que a Bíblia encontrou de dar a você uma noção do que está se passando. Né? Porque você poderia falar, como é que o Eterno se ira se ele não muda? Ele estava feliz e agora está bravo? Né? Ele está sujeito ao tempo? Né? Ontem ele estava feliz, hoje ele está bravo, amanhã ele vai estar triste? Ele está acima do tempo. Como é que ele pode? Né? Se ele está acima do tempo, como é que ele pode estar sujeito a essas coisas? Certo? Então ele não muda, ele não está sujeito a emoções. A gente é que descreve ele assim. Certo? Ok? Bom, pessoal, então, para resumir, né, rapidinho, para a gente poder encerrar. Tá? Resumindo e encerrando, né, o Eterno, a gente não tem que ter crença nele, ou, entre aspas, fé nele. A gente tem que saber que ele existe. A existência dele é a coisa mais provada que tem. Até os ateus, se você realmente for a fundo, eles vão admitir que existe uma causa primordial. E a causa primordial é o Eterno. Né? Agora, o que os ateus muitas vezes não acreditam é que o Eterno seja um ser pessoal, uma pessoa espiritual, chamemos assim. Tá? E isso, só pensa isso quem lê a Bíblia hebraica de maneira distorcida, que é ler como se fosse uma descrição literal e não uma aproximação da linguagem humana. Tá? O Eterno, ele é infinito, ele é poder absoluto, então ele é uma unidade absolutamente indivisível, que se você divide, você limita, né? Se você tem outros, você limita, né? E se você limita, você cria partes, né? Isso já desvia do pensamento judaico, já desvia da ideia do Eterno ser o poder absoluto, tá? E quando a Torá fala sobre ele, os profetas falam sobre ele, tem visões, tudo isso são aproximações para que a gente possa compreender aquilo que é insondável. Você não existe sem o Eterno, né? O Eterno está na origem
de tudo. Então, ele jamais, 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 jamais esteve longe de você. Jamais estará, porque se ele estiver, você deixa de existir.